Chegamos para mais um episódio do Habla Empreendedora, aqui na Rede TV Paraná. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, extremamente importante para a vida da mulher, que é a menopausa sem tabu. O episódio hoje é especial da KEF. A KEF, que é uma empresa premiada sobre saúde da mulher, principalmente no período da menopausa. E eu estou aqui, é claro, com ela, especialista, PhD farmacêutica, com doutorado em patologia, a doutora Andressa Stuart. Ela que também é apresentadora do programa A Hora da Menopausa, na Rádio Habla FM 9 FM, e também é escritora, ela tem um blog, tudo voltado para a menopausa. Então, aqui, essa pessoa que está aqui hoje, com muito orgulho, ela é referência nesse assunto e eu consegui trazê-la aqui para esse episódio especial. Doutora Andressa Stuart, seja muito bem-vinda, é sempre uma alegria receber você aqui, que já é parceira do Habla de longa data. Verdade. Já estamos juntas aí há anos, né, Roberta? Estamos juntas e misturadas aqui, sempre trazendo informações relevantes para a mulher, para a saúde da mulher. E hoje, o episódio de hoje, ele vai navegar, a gente vai falar sobre menopausa sem tabu, mas um assunto que tem muito tabu. Infelizmente, é verdade. Como que você está vendo isso hoje? Existe ainda muita vergonha, muito tabu que ronda esse assunto. A que você atribui? Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer, né, Roberta, pelo espaço aqui para a gente poder estar trazendo um pouquinho sobre esse tema, que infelizmente sim, ainda é tabu. E também para falar um pouquinho da KEF, que está aí nessa luta, né, estamos nessa luta para desmistificar e para mudar esse cenário da menopausa. Sim, a menopausa ainda é um tabu. Existe atualmente um movimento para mudar isso, né? Então a gente vê algumas celebridades já falando sobre a sua própria menopausa, o que, querendo ou não, tira um pouco aquela máscara de que não é para todo mundo, né? Não, a menopausa é sim para todas as mulheres e para todas as pessoas, né? Então todo mundo precisa saber sobre isso, entender. Eu acho que esse tabu, ele é muito histórico, né? Ele vem dessa construção social de que a mulher não pode envelhecer. É isso que eu ia falar. Que o envelhecimento feminino, ele é mal visto, né? Então, tirando a menopausa um pouquinho, né? Só falando de envelhecimento, o envelhecimento é ruim quando a gente pensa na mulher, né? Então, socialmente, existe esse estigma do envelhecimento. E isso faz com que, então, ela seja mal vista, com que gere uma vergonha, né? Então, putz, estou envelhecendo, não posso mais ser mãe, né? Então, a mulher ela perde essa chance, né? Ou, enfim, essa né? possibilidade de gerar filhos. E isso tem toda isso é mal visto pela sociedade. Então, uma coisa leva a outra, né? E, infelizmente, a gente vai colocando a menopausa cada vez mais fundo no baú, ninguém fala sobre isso, vai ficando velado. Porém, ela vai acontecer, né? E quanto mais a gente tenta esconder, mais dolorosa ela é. A menopausa, ela é uma realidade na vida da mulher a partir de quantos anos? Olha, a menopausa, ela acontece hoje, em média, na mulher brasileira. A média mudou, né? Então, até o ano de 2024, né? Até o ano passado, era... mentira. Até 2023, a média era 51 anos. Agora, a média da mulher brasileira passou para 48 anos. Então, a menopausa, ela é a última menstruação. Então, a última menstruação da mulher acontece, em média, na mulher brasileira, aos 48. Porém, o mais importante é o climatério, que começa muito antes, né? Então, em média, aos 40 anos, a mulher já começa a ter essa queda hormonal mais importante, né? Uma queda hormonal mais súbita, e isso já vai provocando mudanças no corpo, né? No nosso organismo. Por mais que a mulher ainda tenha uma menstruação regular, por mais que ela ainda, né, possa ter filhos, essa queda hormonal, ela já vai
causando algumas coisas no nosso metabolismo e no nosso organismo que podem ser silenciosas, né? Então, de modo geral, a grande maioria das mulheres já sente uma mudança, né? Aos 40, ele já vai sentir que fica um pouco mais cansada, começa a não dormir tão bem, né? Então, a insônia começa a aparecer, a pele muda, né? A memória já não é mais a mesma, a parte cognitiva. Então, essas são as primeiras mudanças. Mas algumas mulheres não percebem, né? Mas o metabolismo já está mudando, né? Então, já vai ficando prejudicado. Algumas coisas já vão ficando prejudicadas na nossa saúde. E começa a ter, às vezes, até aquelas pausas na menstruação, não acontece? Sim, a menstruação começa a ficar irregular. Então, veio nesse mês, daí fica 3 meses sem menstruar, daí vem de novo. Às vezes vem mais de uma vez no mês, né? Então, menstrua 2 vezes num único mês, né? Às vezes um fluxo gigantesco, às vezes um fluxo bem menor, né? Então, ela começa a ficar irregular. A menopausa, ela só é caracterizada como menopausa após a mulher ficar 12 meses sem menstruar. Então, se ela ficou sem menstruar, no 11º mês menstruou, começa a contagem do 0, né? Então, ainda não é menopausa. A menopausa é a última menstruação. Aí, 12 meses após, ela tem caracterizado, então, a sua menopausa. Se a menopausa, ela já é um tabu, eu quero falar sobre um assunto que é ainda mais tabu. Vamos. Que é a menopausa precoce. Sim. Eu sou um exemplo, eu tive menopausa precoce. Eu, com 40 anos, não menstruava mais. Uhum. E eu percebo que ninguém fala sobre isso. Uhum. As pessoas estão mudas sobre isso. Sim, sim. Porque, como você falou, associam isso ao fato de não poder mais ser mãe, do envelhecimento. Uhum. E eu quero que você traga uma fala sobre isso, né? Sobre a menopausa precoce. Se existem motivos pelo qual uma mulher ela menstrua, às vezes até quase 60 anos, e outras que têm uma menopausa precoce, como foi o meu caso. Sim. Né? Então, eu quero que você fale alguma coisa sobre isso, Andressa, para que as mulheres que estão nos ouvindo, elas possam entender um pouco mais sobre esse assunto. Bom, a menopausa precoce acontece por alguns fatores, né? Então, não é uma única coisa, né? Então, o primeiro deles é a genética, mas a gente não pode dizer que assim, você com certeza vai ter a sua menopausa precoce. Não tem como saber, né? Então, são várias coisas que acontecem ao longo da vida. Então, a questão genética, né? Que pode, sim, predispor a mulher a ter uma menopausa precoce. Estilo de vida, né? Então, o estilo de vida... E assim, como estilo de vida, a gente entende várias coisas. Então, tem ali a questão de exercício físico, tabagismo, alcoolismo, né? O uso de substâncias entorpecentes, né? O uso de medicações. Consumo de alimentos ultraprocessados também pode interferir, porque isso também afeta o nosso metabolismo, né? Então, com que frequência você consome, o que você consome, né? Então, são vários fatores que vão levar a mulher a ter a sua menopausa precoce. Pode acontecer também por questões cirúrgicas, né? Então, às vezes, a mulher precisa fazer a retirada dos ovários. Então, só aproveitando para reforçar aqui, a retirada do útero não menopausa, tá? O que menopausa é a retirada dos ovários. Então, às vezes, por uma doença, a mulher precisa fazer a retirada desses ovários e daí ela tem a sua menopausa precoce. Mas o principal é a questão do estilo de vida, né? É claro, vai acontecer, algumas mulheres levam um estilo de vida super saudável e vão ter a sua menopausa precoce ali por questões genéticas, pela questão genética. Pode acontecer e acontece. O fato de não ter filhos interfere até uma certa idade? Olha, alguns estudos mostram que quando a mulher não tem filhos, ela pode menopausar mais cedo. Mas não necessariamente para menopausa precoce, né? Então, pode ser... Agora, o que é o mais cedo, né? Então, a partir dos 40, a gente fala que é uma menopausa que é
foi adiantada, mas não é precoce, né? Precoce é de 40 para trás, ali, 39 para trás. Então, ainda na faixa dos 30. Mas não é uma obrigatoriedade. Nada é uma obrigatoriedade quando a gente fala de saúde. Então, por exemplo, uma mulher que não teve filhos, não necessariamente ela vai ter sua menopausa adiantada. Ela pode ter a sua menopausa aos 55, né? Mas, de modo, assim, muito generalizado, pode ser que a mulher que não teve filhos tenha a sua menopausa um pouco adiantada, sim. E existe hoje alguma correlação entre menopausa e ovários policísticos ou alguma coisa nesse sentido, doutora Andressa? Olha, os ovários policísticos, não necessariamente a SOP, né? Depende de como você vai levar o tratamento, fazer o teu tratamento, né? Então, se você faz um tratamento, se você cuida, se você faz o acompanhamento com um profissional, né, adequado, faz o uso da medicação adequada, a alimentação, né? Então, hoje a gente tem visto muito que a alimentação está diretamente relacionada com a SOP, né? Então, não necessariamente isso vai fazer com que você tenha uma menopausa mais cedo, mas também pode interferir. Tudo pode. E existe alguma idade específica para que a mulher comece a se preparar para receber esse período, que é um período natural na vida de toda mulher? Sim. O ideal mínimo é a partir dos 40, né? Eu sempre falo... É que, assim, aos 35, a gente já começa a ter uma queda muito sutil, uma queda hormonal, né? Ela é muito sutil, muito leve, mas já começa. Então, aos 35, essas mudanças metabólicas já começam de forma muito, muito, muito leve, mas já vão começar, né? Então, a gente já começa a ter essa queda, as células já começam a não receber tanto estrogênio, tanta progesterona quanto deveria, e a gente já começa a ter essas mudanças. Porém, aos 40, o que era uma queda assim, ela passa a ser uma queda assim. Então, por isso, aos 40 é imprescindível que a gente já comece a se cuidar. Como? Cuidando da nossa alimentação, né? Então, se alimentando, o prato colorido nunca foi tão verdadeiro e tão necessário. Nunca fez tanto sentido. Então, assim, comer muitos vegetais, muitos legumes, né? Proteína, então, cuidar com a proteína, se alimentar bastante proteína. Cuidar em consumir essa proteína de forma adequada, porque a gente começa a ter uma perda de massa muscular e o consumo de proteína ajuda a prevenir essa perda de massa muscular. E o músculo, ele previne, né? Ele cuida dos nossos ossos, né? Então, ele previne a perda óssea. Precisa reduzir o álcool, reduzir açúcar, né? Principalmente na rotina, né? Não... Vou tirar 100%, de vez em mas quando reduzir. até vai, mas... Fazer exercício físico. E eu especificamente, tá? Eu tô falando pela minha opinião e pelo que eu estudo. Eu sou extremamente adepta da musculação. Porque a musculação... Eu entendo que tem mulheres que não gostam e que... Sim, se você não gosta e não vai fazer a musculação, é ideal que você faça alguma coisa que você goste. Mas a musculação, ela que vai ajudar a construir músculo. Alimentação, exercício físico, consumo de suplementos, né? Claro, com recomendação, né, de um profissional habilitado, mas consumo de suplementos é extremamente necessário também, porque a gente já sabe que nem tudo que a gente precisa a gente consegue através da nossa alimentação. O ideal é que ela esteja acompanhado de um bom profissional, né? Porque esse bom profissional vai saber orientar ela da melhor forma. Mas a partir dos 40, já tem que estar olhando para isso. Já tem que estar olhando. E a libido, hein? Segura essa perguntinha aí. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta com mais doutora Andressa Stuart falando sobre menopausa sem tabu. Até já. Voltamos! Eu estou aqui com a doutora Andressa Stuart, ela que é farmacêutica, PhD em patologia, ela é empreendedora, tem uma marca chamada KEF, suplementação para mulheres na menopausa, e a gente está falando sobre esse assunto. O tema de hoje, menopausa sem tabu, episódio especial da KEF.
A gente estava falando, Andressa, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre dicas para quem de cuidado, para quem para se preparar para a menopausa e tal. E aí eu fiz a perguntinha. E a libido, hein? Como é que fica a libido nesse período? Então, de modo geral, a libido ela fica prejudicada, né? Porque, bom, primeiro pela questão hormonal, claro, né? Que a gente tem mudanças. Mas não é só isso. Aí tem o fator emocional, que também pega nessa fase pela questão hormonal. Então, a mulher começa a ficar mais depressiva, mais ansiosa, ter oscilações de humor. Daí, a libido, às vezes, já não tá lá aquelas coisas. Aí começa com essa questão emocional. Ganho de peso, né? O corpo começa a mudar. Então, a autoestima já vai ficando mais baixa. E aí, eu sempre falo, e é uma coisa que eu bato na tecla, porque eu acho muito importante, aí entra a função do parceiro ou da parceira, né? Por quê? Porque a libido da mulher, ela não é construída, principalmente nessa fase, ela já não é mais uma libido que você deitou na cama, daí que ela vai acontecer. Não. É uma libido que esse parceiro, essa parceira precisa trabalhar ao longo do dia, né? Então, a forma como você fala com a tua companheira, a forma como você, né, elogia, que ela tá bonita, percebe que ela mudou o cabelo, que ela tá usando uma roupa, né, enfim, especial, a forma como você se comporta, né? Então, também no momento, né, ali na hora da relação, você fazer um carinho, você demorar nas preliminares. Isso que eu ia falar, né? nunca a preliminar fez tanto sentido, né? Não, e assim, ó, é essencial. Por quê? Porque a lubrificação já vai também estar prejudicada. Então, essa mulher, às vezes, ela até tá com vontade, mas a lubrificação já não acompanha mais, né? Então, estar acompanhado ali de um gel lubrificante à base de água, né? Um lubrificante à base de água que é muito legal, porque às vezes a mulher tá com vontade, mas se você for ter relação sem essa lubrificação, vai machucar, pode sangrar, né? Então, não é legal. O ideal é ter esse lubrificante já ao lado. Se a mulher ainda não tá com vontade, se demora mais um pouco ali nas preliminares, né? Porque isso é isso que vai reconstruir esse desejo nessa mulher, né? É claro que existem suplementos que a gente pode entrar, né? Que vão auxiliar, mas a gente precisa falar da base, né? Então, nenhum suplemento vai fazer milagre. Não adianta eu colocar ali uma cápsula para essa mulher tomar, se a pessoa que está ao lado dela não está disposta a mudar nesse sentido também, né? Caso já não tenha essa prática, Sim. né? Eu vejo a figura do parceiro, né, extremamente importante. Daí a necessidade também de fazer uma educação para homens, né? Homens e mulheres. Então, falar sobre menopausa, ela não pode ser só um assunto de mulher. E não deve, né, Andressa? Eu acho que a questão da educação, e aí vem muito ao encontro do que você anda fazendo, né? Do que você tem feito, que é propagar o assunto menopausa para muitas pessoas. Sim. Eu quero que você conte um pouquinho da história, do que levou você a se especializar em menopausa. Bom, tudo começou com a minha mãe. Bom, eu venho de uma família que é majoritariamente formada por mulheres, né? Então, tenho muitas tias, não tive uma figura paterna próxima, né? Então, foram sempre mulheres. Minha casa sempre cheia de mulheres. E elas viveram a menopausa todas ao mesmo tempo. E a minha mãe teve a menopausa precoce, causada por um câncer de mama, né? Por conta do tratamento do câncer. E, bom, foi uma fase muito desafiadora, porque vieram todos os sintomas de menopausa e ela fez quimioterapia, então eram os sintomas causados pelo quimioterápico, mais a menopausa e mais as tias menopausadas, e eu no meio de todas. Então, foi uma fase muito desafiadora. Eu sempre quis, né, empreender, e quando chegou esse momento, quando eu terminei o meu doutorado, que eu queria trabalhar com mulheres, a gente fez um estudo, eu e o meu sócio, a gente fez um estudo de mercado
olhando para esse mercado de menopausa para ver se a realidade que elas viveram lá, que era uma realidade onde o tratamento não existia pelo SUS, não tinha nenhuma alternativa, porque elas não podiam fazer terapia de reposição hormonal, não tinha nenhuma alternativa para elas. E a realidade ainda era a mesma, mesmo mais de 10 anos depois, né? Então, a gente resolveu trabalhar com isso, porque eu tenho esse... né, venho da área acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, o Rodrigo, que é meu sócio, também mestrado e doutorado, e a gente quis fazer essa ligação. Então, trazer essa parte científica e comunicar com o público em geral, né? Deixar essa comunicação mais acessível, né? Além, claro, de trazer produtos efetivamente que fossem efetivos, né, no tratamento da menopausa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a questão da suplementação. Tá. Eu gostaria de saber, assim, do ponto de vista científico, né? Você como farmacêutica, PhD em patologia, o que está acontecendo no corpo da mulher? O que você pode dizer, né? O que é essa explosão de hormônio que acontece especificamente nesse período da menopausa? Então, na verdade, o que acontece é uma mudança completa no nosso metabolismo. Porque imagina que a gente vive ao longo de 30 anos, em média, com esses hormônios aqui. Né? É claro, a gente tem as flutuações hormonais ali de progesterona, dos estrogênios, né? A gente tem essa flutuação, mas eles estão aqui em cima. Então, essa flutuação, ela acontece pela questão da liberação do óvulo, né? Da fase fértil, da menstruação e tudo mais. Mas eles estão aqui. Quando a mulher chega no climatério, esses hormônios, eles caem dessa forma. Então, o que o corpo estava acostumado a receber... Pensa que, se numa medicação qualquer, a gente usa por 6 meses, você já tem que fazer um desmame porque o corpo se acostuma com aquela química. Imagina você passar 30 anos tendo hormônios aqui e daqui a pouco o corpo não tem mais. E você tem receptores para esses hormônios em todas as células do seu corpo. E daqui a pouco não tem mais hormônio. E o corpo começa a... Mas cadê? Cadê aquele lá que eu precisava para o cérebro funcionar? Cadê aquela moleculinha lá que eu precisava para poder... para manter essa massa muscular aqui, para manter esse osso, esse cálcio nesse osso? Cadê? Não tá mais aqui? Então, o corpo começa a... entre aspas, colapsar. Porque é uma fase natural, mas a gente sente ela. Né? Então, a gente tem essa mudança muito brusca. E daí é isso que acontece. E o corpo começa a dar esses sinais de falta desses hormônios. Então, aquela molécula química que a gente tinha ao longo de 30 anos, a gente não tem mais. Essa produção, acontece um declínio nessa produção até chegar lá no nada. Então, a gente vai sofrendo as consequências dessa ausência. E aí começam os sintomas, né? Sim. Ondas de calor, insônia, alteração de humor. Existe uma hierarquia para esses sintomas? Então, primeiro vem uma coisa, depois vem outra, ou não? Existe? Existe. Não é uma obrigatoriedade, mas, de modo geral, existe. Então, a mulher começa os primeiros, né? Um cansaço diferente do que era antes, então ela começa a se sentir mais cansada, às vezes ela dorme bem, mas continua cansada, às vezes ela descansa, mas não descansa, né? Então, esse cansaço, a memória começa a dar uns sinais, começa a falhar, então ela esquece ali onde, ao invés de guardar a chave no lugar que ela sempre guardava, ela guarda a chave no congelador, né? Uma palavra muito comum que ela usa no dia a dia, copo, xícara, foge e ela não lembra. Então, começa essa memória, o humor, ela já começa a ficar um pouco mais irritada, começa a ter essas oscilações. E daí, daí a insônia, então ela começa a não dormir tão bem, daqui a pouco ela já não dorme mais praticamente nada. Então, toda noite, 3h30 da manhã, ela acorda, né? E isso vai virando uma bola de neve. Daí começam os fogachos, né? Essa irritabilidade aumenta.
Aí começa o ressecamento vaginal, né? Então, ela começa a já não ter mais essa lubrificação natural. Não tô nem falando da relação, né? Mas essa lubrificação que a gente tem natural no dia a dia. Uhum. Então, ela já começa a ficar mais ressecada. Às vezes, ela começa a ter ali uma candidíase de repetição por conta da mudança na microbiota. Aí, começa a ganhar peso, né? Então, já começa a ganhar gordura aqui na região abdominal. Mesmo fazendo uma alimentação correta, fazendo exercício físico, ela começa a perceber essa mudança. Aí, a gente começa vai um pouquinho para as mudanças metabólicas mesmo, né? Então, a síndrome metabólica, pressão começa a ficar alterada, os hormônios da tireoide podem ficar alterados, pode desenvolver uma pré-diabetes se ela não cuidar. E até uma diabetes, né? Então... É interessante, né, você falar isso, porque tem alguns sintomas que eles não são percebidos, né? Assim, inclusive isso que você está falando, né, da tireoide. Então, tem que ficar muito atenta ao que acontecer, ao que está acontecendo. A gente está encerrando esse bloco, mas eu quero deixar já essa perguntinha para você. Existe... cada mulher, ela vivencia a menopausa de uma maneira. Como você falou, não existe uma obrigatoriedade, né? Existem coisas que são meio padrão, mas não existe. Mas existe algum fator genético, né, que vai indicar que uma mulher tenha mais sintomas ou menos sintomas? Porque eu, por exemplo, eu não tive nada, nenhum desses sintomas que são perceptíveis. Tirando a questão do peso, que oscila, que etc. Eu não tive nada. Então, eu quero deixar essa perguntinha que a gente vai responder no próximo bloco. E agora você fica com autoestima em foco, com a formidável Giovana Vanzo, ela que traz sempre uma mensagem de autoamor, autoestima e autocuidado para você. Até o próximo bloco. Não sai daí. Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Se você pudesse encontrar a sua versão mais jovem, o que diria para ela? A Linda de hoje tem cicatrizes que a de ontem nem imaginava. Ela já engoliu o choro para não preocupar ninguém. Já fingiu que estava tudo bem só para não incomodar. Já se anulou em nome de amores que não soube vê-la. Já se questionou tanto que esqueceu quem era. Mas ela sobreviveu. E não só sobreviveu, ela se refez. Com cada erro, com cada dor, com cada queda. Ela foi se reconstruindo em algo mais forte, mais verdadeiro. E hoje, talvez pela primeira vez, ela consiga olhar para trás e dizer: eu me orgulho de mim. Porque a mulher que ela é hoje não se cala mais. Não se esconde mais e sabe que a própria existência é um ato de amor. Hoje, linda, fala com a sua versão mais jovem. Diz para ela que tudo que doeu um dia virou força. Diz para ela que ela vai tropeçar sim, mas vai florescer. E diz com toda a certeza do mundo: a mulher que eu me tornei te salvaria. Este foi o programa Autoestima em Foco com o apoio de G Vanzo Joias. Se esse conteúdo te tocou, vem comigo continuar essa conversa lá no @GVanzoJoias. Voltamos! Você assistiu Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo, ela que veste a Roberta da Trindade de joias. A Giovana Vanzo,
ela tem um programa também chamado Autoestima em Foco, que vai para a Habla FM todos os dias ao meio-dia, às 18 horas, pílulas de autocuidado e autoamor. A Gevanzo Joias é a empresa da Giovana. A Gevanzo Joias dá 7 banhos de ouro em cada joia, evitando inflamações e infecções para quem não pode usar semijoias. Eu sou uma prova viva disso. Eu não podia mais usar semijoias porque me dava inflamação. E agora, depois que eu comecei a usar Gevanzo, beleza! maravilhoso. Eu super indico mesmo para quem tá com um probleminha que não pode usar semijoias, gente, Gevanzo Joias, assino embaixo. Ô, Andressa, a gente estava falando no bloco anterior sobre se existe padrão para mulheres terem mais ou menos sintomas durante a menopausa. Existe alguma coisa relacionada a isso? Existe sim, é uma questão genética, né? Então, de modo geral, é sempre importante a gente observar a nossa mãe, né? Então, se a mãe teve muitos sintomas, muito provavelmente você também vai ter, mas de novo entra a questão de estilo de vida, né? A forma como você se comporta e como você leva seu estilo de vida, se você tem um estilo de vida saudável, você pode mudar, né? Então, quando a gente fala de genética, é sempre assim, né? Tá lá no teu DNA, porém, a forma como ela vai se manifestar depende da forma, né, do seu estilo de vida. Perfeito. A gente vai falar nesse bloco especialmente sobre suplementação. E aí eu quero trazer essa marca que eu admiro super, que é a Kef, né? Eu quis fazer esse episódio especial da Kef, porque realmente é uma marca já que premiada, né, que já participou de algumas iniciativas, inclusive do Sebrae, Sim. porque traz uma qualidade de vida para a mulher nessa fase da menopausa. Então, Sim. a primeira pergunta sobre isso é: em que momento os suplementos, eles podem ajudar a mulher? Em que momento a mulher, que sinais o corpo dá de que a mulher está precisando suplementar? Na verdade, o ideal é ela suplementar antes do corpo dar sinais, né? Porque o que acontece é que quando a gente pode trabalhar essa suplementação de forma preventiva, né? Falando especificamente da Kef, a gente trabalha dentro da nossa formulação com quantidades de ativos, né, de vitaminas e minerais, que são para uso contínuo, né? Então, elas não são doses altas, são doses de manutenção, que a gente chama. E é exatamente por isso, primeiro, porque os sintomas podem durar muitos e muitos anos, e também porque a gente não vai ter uma hipervitaminose, por exemplo. Né? Então, a gente entra com essa suplementação antes da mulher entrar em deficiência, por exemplo. Porque quando a gente está sentindo, quando a gente está tendo sintomas, significa que o teu corpo está em deficiência. Se ele está em deficiência, ele já não consegue exercer as atividades naturais e necessárias para que o teu corpo funcione de forma adequada. Então, o ideal é que você suplemente antes de você começar a apresentar essa deficiência e esses sintomas. E quando é que a suplementação ela se torna vital? Que assim, não tem mais como adiar, tem que suplementar. Olha, eu colocaria a partir dos 40 já é vital. Porque com todas essas mudanças que a gente falou nos blocos anteriores, a gente tem uma mudança também na nossa flora intestinal. E isso faz com que a gente absorva menos nutrientes, né? Então, já é assim, cientificamente comprovado que a mulher ela absorve menos os nutrientes, simplesmente pela questão hormonal, né? Porque acontece essa remodulação intestinal. Então, já tem a questão, como a gente falou também, da alimentação não fornecer a quantidade de nutrientes suficiente, né? De alguns nutrientes. Aí, essa absorção diminuída. Então, se a gente não entra com a suplementação é uma super aliada da alimentação, né? E eu digo assim, que independente da mulher fazer a terapia de reposição hormonal ou não, ela tem que fazer a suplementação. Porque é essa suplementação que vai ajudar. Inclusive, a gente precisa de vitaminas e minerais, eles agem como cofator
para que a gente absorva esses hormônios, né? Sim. Então, é extremamente essencial. Para a mulher que está se perguntando agora, né, o que é a KEF? O que são suplementos, né? Eu acho que essa é uma dúvida, até uma dúvida justa, assim, né? Porque, assim, Claro. existem muitos tipos de suplemento Sim. hoje. Mas o que exatamente a KEF promove, né? Tá. E qual que é a diferença entre suplementação normal e suplementação para a menopausa? Bom, suplemento, vou colocar só a definição para ficar mais fácil, né? Então, suplemento alimentar é um complemento à sua alimentação, né? Então, a Anvisa, ela nos dá uma lista de ativos que são utilizados como esses suplementos e eles entram como complementos da alimentação. Então, vitaminas, minerais, algumas moléculas bioativas entram como complemento alimentar, né? E podem ser vendidos, então, em farmácias, né? Em lojas de produtos naturais. Existem os medicamentos fitoterápicos, que muita gente confunde o fitoterápico com a suplementação, mas o fitoterápico é um medicamento, né? Então, ele passa por todos os processos de estudo como um medicamento comum, né? Na Anvisa, e ele sai como medicamento mesmo, então pode ter efeito adverso, pode ter interação medicamentosa, diferente do suplemento, que a grande maioria deles não apresenta esse tipo de interação. A diferença da KEF é que nós trabalhamos uma suplementação com foco na mulher climatérica. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que é fã desses multivitamínicos de farmácia, porque você vai ter pouco de tudo e muito de nada, né? Então, assim, você tem um pouquinho de tudo. Existe algumas vitaminas, elas são melhores absorvidas com alimentação, outras em jejum. Então, quando você coloca tudo numa cápsula, tem coisa que você vai estar jogando fora, né? Então, você não vai estar absorvendo adequadamente. Dentro da nossa suplementação, a gente já pensou nisso. Para quê? Para que a gente conseguisse ter uma interação dentro desses ativos, dentro dessa fórmula, para que um ajudasse o outro e tivesse efeito específico para a climatéria e menopausa. Significa que se uma mulher, por exemplo, eu não tô menopausada, mas eu tomo, significa que eu não vou sentir nada? Não, eu vou ter benefícios. Então, dentro ali de um dos nossos suplementos, que é o Balance, a gente tem a vitamina D. Eu vou ter melhora na energia, na disposição. A vitamina D, ela age como um hormônio dentro do nosso organismo. Então, em vários, né, como cofator em várias cascatas fisiológicas, eu vou ter todos esses benefícios. Que, inclusive, porém, desculpa, imagina. É a vitamina D que está presente na luz solar, né? Exato. Então, o que é a vitamina D? A gente consome na alimentação uma pré-vitamina D, a gente tem no nosso corpo, né? Produz uma pré-vitamina D, e quando a gente se expõe ao sol, o sol converte essa pré-vitamina D em vitamina D, que é a vitamina D ativa que a gente precisa. Como a exposição solar está cada vez menor, principalmente para quem é aqui do sul, Meu né? Deus, tá frio, gente. Tá frio e a gente passa muito tempo, hoje em dia, o home office. Você não sai de casa para nada, né? Então, a grande maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, né? E uma deficiência de vitamina D não significa que é uma vitamina D... Quando você olha no exame, às vezes ele tá dentro do intervalo de referência. Não significa que você não tá deficiente. Se você tem uma vitamina D muito, muito no limite baixo ali, você já tá deficiente, né? E é interessante, porque às vezes você tá fazendo um tratamento para depressão, quando na verdade tá faltando vitamina. Exatamente. Dentro dessa questão da depressão, vitamina B12, extremamente importante para a saúde cerebral. E deficiência de vitamina B12 é muito comum, né? Tanto em pessoas que não consomem carne, quanto em pessoas que consomem carne. É extremamente comum na população deficiência de vitamina B12. E a B12, ela é essencial. Se a gente não tem vitamina B12, você entra numa... né, você pode ter problemas gravíssimos, né? Cerebrais, enfim, de saúde, anemia, né? Então, é muito importante olhar para a questão da vitaminas do complexo B, de modo geral, né? Mas a B12, ela é bem conhecida, todo mundo conhece, né? Sim. E sabe que é passível de deficiência. Então, infelizmente, essas deficiências, elas vão acontecendo aí ao longo da vida. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente quais as linhas que a KEF trabalha, né? Quais os tipos de produtos mesmo que vocês trabalham e como que as pessoas podem conhecer mais. Tá.
Então, para conhecer mais a Kef, você pode procurar a gente no @VivaKef no Instagram, Kef com K, K-E-F-I, então @VivaKef, ou no www.vivakef.com.br, que é o nosso site. Nós temos 2 produtos apenas no nosso portfólio. E a nossa intenção de ter apenas 2 produtos porque o que a gente vê muito nas marcas no mercado hoje é assim, é um produto atrás do outro. Um produto para isso, um produto para aquilo, um produto para aquilo. E a pessoa precisa tomar 300... Fica perdida ali. E precisa consumir 300 coisas para conseguir ter benefícios. A gente tem 2 produtos, um para o dia e um para a noite. O Balance é o produto para o dia, que vai ajudar a melhorar energia, disposição, memória, reduzir fogachos, melhorar a questão da lubrificação, né? Então, hidratação íntima, libido, ajuda na saúde óssea, saúde do cérebro, memória, já falei, né? Foco. E o Sleep, que é um produto para melhorar a qualidade do sono. Ele tem também outras funções, né? Então, ajuda a reduzir a ansiedade, porque ele tem triptofano na formulação. Então, trazer também um bem-estar, né? Reduzir oscilações de humor. Mas o foco principal dele é melhorar a qualidade do sono. Porque a grande maioria das mulheres nessa fase, inclusive muitas que acham que dormem bem, né? Ah, não, eu acordo uma vez só à noite. Então, você não dorme bem, né? Porque você interrompe o teu sono. Então, a maioria das mulheres começa a acordar ali 1, 2 vezes durante a noite, principalmente às 3, 3:30 da manhã. E daí, esse sono fica um sono picado. Não tem mais aquele sono contínuo, aquele sono profundo Sono e reparador. REM. E o Sleep, ele faz isso, né? Então, ele faz com que a mulher tenha esse sono mais profundo e reparador para que você durma bem e volte a ter um melhor rendimento durante o dia. E esses produtos, eles têm contraindicação, eles são naturais? Como funciona? Eles são naturais, né? Então, a base de vitaminas e minerais, principalmente. 0 glúten, 0 açúcar, 0 lactose. São livres de hormônios, né? São veganos. A nossa intenção de trazer hormônios... suplementos livres de hormônios é exatamente poder ser usado por mulheres que fazem ou fizeram tratamento, né, contra alguma neoplasia que não possa fazer a terapia de reposição hormonal, né? Então, eles são super seguros para essas mulheres, são naturais, né? E, de modo geral, eles não possuem nenhuma contraindicação, né? É interessante falar que, assim, suplementação não tem nada a ver com reposição hormonal. Exatamente. Né? São coisas diferentes. Exatamente. Mas que podem ser complementares, não? São complementares. Elas são complementares. Precisam ser, porque toda mulher que faz a reposição, ela vai ter que suplementar. Andressa, me conta uma coisa. É possível ter uma vida saudável na menopausa? Pergunta para o próximo bloco, gente. Não sai daí. Próximo bloco tem mais doutora Andressa Stuart, farmacêutica, PhD em patologia, sócia fundadora da Kef Suplementação para Mulheres na Menopausa. Até já. Voltamos! Estamos aqui com a doutora Andressa Stuart e hoje o assunto é menopausa sem tabu, episódio especial Kef. Doutora Andressa Stuart, que é farmacêutica, PhD em patologia, você já sabe, já falei. E agora, a gente estava falando, né, no episódio, no bloco anterior, sobre se é possível a gente ter uma vida saudável, feliz, após os 50 anos. Você que trabalha com tantas mulheres, atende tantas mulheres, não somente com a Kef, mas também com todas as coisas que você faz, que a gente vai falar já já. Me conta, como é que você está vendo aí a fase dos 50 da mulher moderna? É mais do que possível. É mais do que possível, já é uma realidade, né? Os 50, a fase de menopausa, que a mulher era uma senhorinha que já não tinha mais, que já estava no fim da vida, isso daí ficou há 30 anos atrás, né? Hoje em dia, a mulher aos 50 ainda tem muita coisa para viver, está vivendo o seu auge, né? Então, é super possível. Claro que essa fase é uma fase de mudanças e é uma fase desafiadora, então
não vai ser sem desafios, como tudo para mulher tem que ter desafio, né? Mas é uma fase onde a mulher, ela já tá mais experiente, ela já tá mais crítica no sentido de não aceitar mais qualquer coisa para ela, né? Então, ela repensa os caminhos que ela trilhou até aqui, repensa aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer mais para a vida dela, né? Então, ela faz escolhas mais assertivas, né? Então, é mais do que possível ter uma menopausa aí, uns 50 a mais, super saudável, feliz, sexualmente ativa, né? Então, é super possível. Eu tô com 48 e eu posso dizer que eu estou na melhor fase da minha vida, uma fase onde eu estou construindo e eu imagino que ainda tem tanto a construir. Exato, e tem. Então, assim, eu fico pensando, né, que a minha vida tá começando agora, assim. Exato. Muito mais segura de mim, com muito mais planos, sonhos, projetos, agora muito mais independente, então... Maravilhosa. Né? Chancelando isso que você está falando. Isso você é um super exemplo, Rô. Imagina, com uma empresa, né, com o Abla fazendo agora 1 ano. Ou seja, e já assim, ó, deslanchando, já conquistando, né, o Brasil todo, com muita coisa, uma mulher... Super exemplo aqui que fez tudo. Imagina, começou o Abla do zero e alcançou tudo o que alcançou e ainda vai alcançar muito mais, né? Com toda a energia que você tem, né, Rô? E a gente sabe, tem que ter energia mesmo para fazer o que essa mulher faz. Mas, então, assim, né, um super exemplo pra gente que é mais do que possível. Basta querer, basta se cuidar, estar disposta a abraçar suas mudanças, né? Entender que você não é mais aquela mulher que foi, né? E acolher essa mulher nova com carinho e botar ela pra... E assim, eu acho que a gente chega num momento da vida em que a gente começa, se não aprendeu ainda, mas começa a aprender a dizer não para algumas coisas, né? Que nem tudo mais faz sentido para essa nova fase, para essa nova mulher que a gente vai se tornando ao longo do tempo. E eu quero aproveitar isso que a gente está falando, né? Que você está falando 1 ano de Habla Empreendedora. E você está fazendo 6 meses de A Hora da Menopausa. Já, gente! Que Começamos loucura. em janeiro a gravar, né? 6 meses de A Hora da Menopausa. Você que já tinha o podcast antes. Eu quero que você relate pra gente um pouco sobre o que são esses podcasts que você faz, qual que é o objetivo, qual que é a missão. Conta um pouquinho disso pra gente. Com certeza. Bom, quando a gente começou a trabalhar com menopausa, a gente percebeu essa falta de acessibilidade a conteúdo de qualidade. E foi assim que a gente percebeu também que nós precisávamos dar uma contrapartida para a sociedade mesmo, sabe? A gente precisava educar, a gente precisava falar sobre isso, porque ainda era... Esses movimentos que a gente falou no começo, né, das celebridades e tal, ainda não estavam acontecendo, né? Então, a gente precisava mexer nesse vespeiro de alguma forma. E foi assim que o braço educacional da KEF nasceu, né? Então, a gente começou com o PodKEF, que é um podcast onde a gente recebe profissionais para falar sobre essa fase, né? Para dar dicas, para... falar especificamente sobre algum viés, né? E a gente fala sobre tudo que está relacionado. A Hora da Menopausa veio como um complemento ao PodKEF, porque o PodKEF, ele é um podcast gravado, né? Então, ele vai para o YouTube, vai para o Deezer, vai para, né, as plataformas, mas ele é gravado. A Hora da Menopausa é ao vivo. E essa interação, a gente poder responder as perguntas ao vivo, também faz diferença para quem está ouvindo, né? Então, às vezes, você tem uma dúvida, você quer sanar ali na hora, só que a pessoa não está ali para te responder quando é gravado, né? E quando é ao vivo, não. A gente está ali falando, a profissional convidada, né? Então, ela está ali... Por exemplo, tem uma psicóloga aqui, ela já vai responder na hora essa pergunta, né, do ouvinte. Então, isso faz toda a diferença. É interessante, né? Muitos homens também acompanhando, vários. A Hora da Menopausa. A doutora Ana Luísa Bétega, que faz junto com você a Hora da Menopausa. Um beijo para você, Ana. Já tô com saudades.
Volta aqui, que a Ana já esteve aqui no Abla Empreendedora. Quero ela de volta aqui. Exato. A cada episódio, e cada episódio melhora mais, assim. Exato. A gente vê como o assunto menopausa e saúde da mulher não se esgota, né? Muito pelo contrário, né? Quanto a gente termina o episódio querendo ter mais uma hora de episódio, porque sempre muitas perguntas, a gente não vem se responder de tanta interação que a gente tem, como você falou, né, Robo? De vários homens também querendo ajudar, querendo entender o que é extremamente importante, e volta também naquilo que você falou de educar a todos, não apenas a mulher, né? De ser um tema comum a todas as pessoas. Então, realmente, assim, o programa é riquíssimo. Além da Hora da Menopausa, a gente tem também o portal de notícias, isso que eu ia né? falar, né? Que você estava comentando, né? Que agora tem o portal de notícias. Isso. Conta um pouquinho dele pra gente. O primeiro portal de notícias brasileiro exclusivo sobre climatério e menopausa, Nossa, né? gente, que sensacional. Parabéns pela Isso. iniciativa. E a intenção é trazer as coisas que a gente discute nos episódios, trazer isso escrito, né? Para que isso fique ali, para que a pessoa possa ler, para que ela possa também tirar dúvidas, porque tem a parte de perguntas e respostas, né? Então, a gente tem o que chama Blog da Menopausa, né? O nosso portal. E o blog da Menopausa, ele tá riquíssimo, tem muito conteúdo também, né? Porque nem tudo a gente consegue trazer, ou ainda não conseguiu trazer como episódio, né? E vai trazer no futuro, mas já tá lá no blog. Então, isso também é extremamente importante. E é isso, assim, sabe? Essas ações que a KEF desenvolve são uma contrapartida social mesmo, para que a gente consiga trazer esse conteúdo de forma gratuita para as pessoas e para que as pessoas se eduquem sobre menopausa, porque todo mundo vai precisar saber sobre ela em algum momento da vida, né? E o que mais as pessoas podem esperar da doutora Andressa Stuart? O que mais está por vir? O que mais você sonha? Que legado você pretende deixar? Sabe, qual que são os seus projetos, assim, que ainda não foram concretizados? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem... Bom, o meu sonho mesmo é que a gente consiga fazer da KEF uma referência, né, nacional e quem sabe internacional, por que não, né? Em climatério e menopausa, né, com produtos diversos. Hoje a gente trabalha com suplementação, mas a gente quer expandir o nosso portfólio para outras coisas que não suplementos, né? E que a gente possa ser essa referência, que a gente possa trazer realmente produtos de qualidade para que a mulher tenha acesso a esses produtos, acesso à informação e consiga chegar à sua menopausa já sabendo que a menopausa está chegando e olhar para isso de forma mais carinhosa, mais né? leve. Para que a menopausa não seja mais um tabu. Eu, como profissional, né, sou palestrante, o meu sonho é poder palestrar em todos os lugares possíveis, né, sobre menopausa, porque eu amo esse tema e eu acho que a gente ainda tem muito para falar sobre ele. Então, pessoalmente, eu quero muito crescer nesse sentido também, né? Trabalhar dentro de empresas, né? A KEF tem um projeto, assim, que já está em andamento aí, que a gente quer desenvolver para trabalhar com a empresa, para educar a empresa sobre a menopausa, porque a gente tem uma taxa altíssima de evasão. Extremamente importante esse assunto. Exatamente. Então, são coisas, assim, que a gente quer realizar para hoje, para amanhã e para o futuro. Você fala em referência, né? Mas hoje a KEF já é uma empresa premiada, é uma empresa pioneira. A gente, às vezes, como está imerso nesse mundo, né? A gente sonha muito mais alto, a gente quer muito mais coisas. Mas a referência, ela já existe, ela está aí. Ai, que linda! Né? Obrigada! Então, acho que a gente precisa também se empoderar muitas vezes disso, porque a gente pensa, mas assim, a KEF já é premiada, né? Só o fato de ser selecionada, né, num projeto como o do Sebrae, e ainda ser selecionada e ir para São Paulo representar, né? Então, assim, tem muita coisa que já aconteceu nessa trajetória. E tem mais um prêmio quentinho também, agora de Opa! 2025, o Prêmio Sebrae Startups, que a gente ficou entre as 1000 startups mais inovadoras do Brasil. Gente, quer mais referência que isso, mas eu entendo, a gente quer mais, né? A gente quer mais e mais, a gente quer mais de KEF, a gente quer mais
de saúde e merece mesmo, né? Você falando, né, de referência no mundo, eu fico lembrando e pensando quantas mensagens vocês recebem também no podcast de outros lugares do mundo, Sim, né? sim. De brasileiros que estão em vários, espalhados em vários lugares. Isso a gente já também... recebeu Estados Unidos. Estados Unidos a gente sempre recebe, já recebeu Portugal, já recebeu Chile, França. É muita coisa, é muito reconhecimento, né? Mas a gente quer bom. Mais, né? Sempre, né? Então vai lá, seguir VivaCaf, @VivaCaf, diz o que você gostou nesse episódio, marca a gente. Isso aí. E para finalizar, a gente está, infelizmente, encerrando o programa, mas trazendo já tantas informações, mas eu quero que você deixe aquela mensagem final, aquela mensagem do seu coração para o coração de quem está assistindo. Fica à vontade, a palavra é sua câmera é essa. Bem breve, a menopausa ela não é um fim, ela é um novo e melhor começo. Um recomeço melhorado, né? Então, abrace a sua menopausa, abrace essa nova você que está nascendo agora, porque a partir do momento que você amar essa nova mulher, tudo que existe de bom para você conquistar em termos de saúde, em termos de trabalho, em termos de, enfim, né, desejos pessoais, você vai conseguir, com certeza. Maravilhosa essa mensagem, Andressa Stuart, que é inspiração para todos nós. Quero aproveitar, agradecer a sua presença, Andressa, agradecer a Kef e também agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, Gevanzo Joias, Modas Amigas da Paula Gama, que veste também Roberta da Trindade em todos os episódios, Flávia Trindade Psicologia, Thaís Silva Fotografia, que sempre está aí fazendo os vídeos, making off, fotos. Quero agradecer também Reibe Produções e Orbe Studio, onde gravamos os nossos episódios. E agradecer você pela sua audiência, todas as terças-feiras, às 20h30 e domingos ao meio-dia, primeira temporada do Habla Empreendedora. Quero agradecer enormemente a nossa audiência, mais de 250 mil telespectadores por programa, então por mês mais de 2 milhões de pessoas alcançadas e você é uma delas, então muito obrigada de coração e por aqui finalizo com o nosso mantra, quem é que duvida do poder de uma mulher com microfone e um propósito, hein gente? Até o próximo episódio, tchau!